Mais um vídeo para trazer novidades sobre o nosso Vasco. Dinheiro, SAF e muito mais. Peço a você o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Não esquece, se inscreve também. Você sabia que o Vasco faturou em premiação quase 50 milhões de reais? Exatamente. Na Copa do Brasil, em que o Vasco avançou até a fase semifinal, foram 23 milhões. No Campeonato Brasileiro, a 10ª posição rendeu 26 milhões e meio. Somando, praticamente 50 milhões de reais o Vasco garantiu em premiação. É pouco? É. Principalmente se nós compararmos ao Botafogo. Mas o Botafogo foi campeão brasileiro, mas ele foi campeão da Libertadores e parou na fase oitavas de final da Copa do Brasil. Somando essas premiações, por exemplo, o Botafogo faturou 248 milhões de reais. O Vasco é o 12º time apenas da Série A em premiação. Isso faz toda a diferença. Porque se você pegar esse valor só em premiação do Botafogo, são as duas contratações mais caras do clube, Almada e Luiz Henrique. Veja que bater campeão, brigar pelos principais títulos, garante premiação alta e traz retorno quando você investe. Então os grandes nomes trazem retorno, só que para chegar aos grandes nomes, você precisa estar com um caminho pavimentado, algo que o Vasco está começando a trilhar. A volta à competição internacional sul-americana, e é tema do nosso vídeo, que eu vou falar do grego Evangelos Marinax, tem tudo a ver com essa pavimentação, porque é o mesmo caminho que o Botafogo fez, só que ainda não temos o investidor. Aliás, cadê o grego? Ele vai pagar à vista a SAF? Bom, eu recebi uma ligação hoje de uma pessoa que me falou o seguinte, falou, Fábio, olha, o Vasco até agora não tem nada sendo tratado em relação a valores, a não ser, informação que eu já tinha trazido aqui, sobre a dívida, sobre o dia a dia do Vasco, folha salarial e tal. Ninguém falou quanto é que vai custar a SAF. Porque é o seguinte, torcedor, existem 31% nas mãos da ECAP, que herdou o passivo da 777, e 39% em discussão na arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Então esses 70% hoje valem quanto? Lá atrás valeram 1.400 bi, que eram 700 em aportes e mais 700 em pagamento de dívidas. Mas e hoje? A Vasco da Gama SAF é uma empresa hoje que tem ativos muito melhores do que era lá em 2022. Faz um exercício, torcedor. Relembra como era 2022, a gente estava na Série B. Os ativos eram jogadores da Série B e jogadores da base do Vasco, como Marlon Gomes e Gabriel Peck, que foram bem vendidos. Mas hoje o Vasco tem outros ativos, ele comprou outros jogadores. E o Evangelos Marinax, o grego, dono do Olympiacos, do Nottingham Forest e também do Rio Ave, ele, se fechar a negociação, e eu digo se fechar porque a negociação prossegue, ele vai comprar uma empresa hoje mais valiosa. Uma empresa que hoje está na Sul-Americana, não está mais jogando uma Série B. Isso tudo valoriza a marca Vasco da Gama. Quanto vale isso? Não sei. Já começaram a falar desses valores? Ainda não. Mas e aí, Azevedo, quanto tempo isso vai levar? Algum tempo ainda. Não vai se resolver com uma semana, duas. O Vasco não sabe quando vai sentar à mesa com o próprio Evangelos, porque as negociações prosseguem, os documentos seguem sendo trocados. Eu vou seguir nesse tema aqui, voltando a falar do Evangelos Marinax. A negociação prossegue. O grupo do Vasco, a diretoria do Vasco, liderado pelo Pedrinho, está muito entusiasmado, o grupo, com o que está acontecendo, com o que vem por aí, mas só que, paralelamente, precisa negociar outras situações, como o pagamento das dívidas, o ajuste financeiro para o dia a dia, a folha salarial, o 13º. Esse valor que eu falei de 50 milhões em premiação, por exemplo, claro que já entrou da Copa do Brasil, mas vai entrar agora 26 milhões. Esses 26 milhões que vão entrar no cofre do Vasco pagam a folha salarial e o 13º, por exemplo. Ou seja, o Vasco começa a respirar e termina a temporada, para quem quer saber como o Vasco está conseguindo manter a folha salarial em dia, está aí um exemplo. Em dia. E essa era uma promessa do presidente Pedrinho, que segue no mercado aguardando os próximos passos da negociação com o grego Evangelos Marinax.
Não tem data para ele vir ao Brasil. Não foi tratado nada em relação a pagamento à vista, a prazo e quanto vai ser o pagamento. Ainda não foi tratado. Estádio, esquece. O Vasco não abre mão do seu potencial construtivo e muito menos do estádio, que seria uma burrice colocar na negociação o estádio, já que o Vasco tem todo o direito, com potencial construtivo, de fazer essa reforma. Amanhã vai acontecer, inclusive, notícia para você, um encontro do presidente Pedrinho com o prefeito Eduardo Paes para tratar ainda mais do potencial construtivo que o Vasco segue no mercado buscando as opções. Tem portugueses na mira do Vasco para técnico e não é o Luiz Castro, hein? Que também não acertou com o Santos. Eu vou trazer esse e outros detalhes amanhã no nosso Café Vascaíno. E claro, vem jogadores também. O Vasco vai reforçar. Tudo dentro de uma programação. O Vasco vai buscar subir como fez o Botafogo, degrau por degrau, até bater campeão. E o Botafogo fez isso em 3 anos. É outro Botafogo. Por que não outro Vasco com a força que nós temos? Um grande abraço para você, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho e até amanhã. Tá aí, torcedor vascaíno, esse aí foi nosso giro de notícias aí do Vascão da Gama, passando para encerrar a noite, deixando vocês informados com tudo que acontece no Gigante da Colina, né? É isso aí, como disse nosso amigo Fábio Azevedo, o Vasco tem tudo para se tornar uma grande potência, né? Simplesmente aí com a chegada do grego Marinakis, né? Evangelho Marinakis, chegar no Vasco. Tá todo mundo animado que ele possa assumir a SAF do Vasco, né? Comprar a SAF do Vasco, investir um bom dinheiro no Vasco e o Vasco se tornar uma potência no futebol brasileiro e sul-americano, né? A gente vê aí, tem exemplo como o Botafogo, né? Foi uma mudança rápida e o Botafogo deu resultado rápido. E a gente sabe que o Vasco, com a força que tem a sua torcida, com a força que tem dentro de São Januário, o que o Vasco pode se transformar com um investimento sério, né? A gente se empolgou muito com a 77, né? Sendo que só teve pilantra lá naquela SAF, que fazia contratações de jogadores só para mostrar que ele estava contratando, né? E acabou se tornando no que foi, né? Deixou o Vasco com uma situação complicadíssima, não foi o que a gente esperava. Agora com o Marinakis tudo parece diferente, né? Parece que vai dar certo. O grego está muito animado com a possibilidade de comprar a SAF do Vasco da Gama, né? Ele está muito animado em fazer o Vasco forte pra caramba para poder disputar as competições, chegar bem nas decisões das competições e vencer, fazer um Vasco vencedor, né? Entregar um Vasco vencedor para o seu torcedor, que é isso que a gente mais deseja, que o Vasco volte aos seus anos de glória, que o Vasco volte a dar retorno para o seu torcedor, que sempre apoia. O torcedor Cruz Maltino não deixa o Vasco de mão, sempre lotando São Januário, empurrando o time até o final e precisa muito de que o Vasco volte a vencer e entregar bons resultados dentro de campo. O presidente Pedrinho segue tomando aí as medidas certas, né, para negociar a venda do Vasco. Está analisando todas as propostas, está na busca também por um treinador sério, com vontade de vencer, e o Vasco segue nas negociações também para reforçar seu elenco. Alguns jogadores já saíram, outros recebem proposta, surgem muitas especulações aí nessas janelas de transferência de final de ano e vamos ver que o Pedrinho faça um bom trabalho, um bom desempenho e contrate certo para o Vasco da Gama. Não aqueles refugos que a 777 trouxe, que jogadores que ficam encostados com salários altos e não dá retorno ao Vasco da Gama. Galera, eu peço que deixe seu like, se inscreve no canal, ative a notificação e compartilhe esse vídeo aí para mais vascaíno. Amanhã a gente voltamos com mais giro informativo para vocês do Vasco da Gama.